filhotinho, seja bem-vindo, filhotinho. Vamos trabalhar hoje uma mega revisão para ti, filhote. Mas se você caiu agora aqui e não conhece nosso canal, se inscreva, deixe o like, compartilhe, vai ser muito forte, meu filho. Vamos lá, filhote, hoje vamos trabalhar a revisão para o 7º ano. Meu Deus, hoje eu quero deixar um abraço especial para meu amigo Jubo. Aquele abraço, filhotinho, vamos lá, tá? Então vamos começar a trabalhar, filhote, aquela parte do espaço agrário, tá, filhote? Aonde nós vamos trabalhar a chamada estrutura. Meu Deus, Bruninho, vamos trabalhar a estrutura fundiária. Meu Deus, que é isso? Estrutura fundiária, tá? Então, filhote, vamos começar fazendo aqui um esquema top, a estrutura fundiária. Meu Deus, isso aqui vai desabar, tá, filhote? Fica esperto. Meu Deus, Bruninho, segura aí, filhote, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que estrutura fundiária quer dizer justamente, tá, a forma como a terra está organizada, ou seja, como a terra está distribuída. Então, estrutura fundiária fala de distribuição, tá? Ou organização, tá? Ou organização. Então, como que a terra no Brasil está distribuída, está organizada, está estruturada? Isso nós chamamos de estrutura fundiária da terra, tá bom, filhote? Agora é importante você analisar comigo. Vem com o Bruninho Alok, que aqui é show de bola. Tá? Isso, olha só, tá? Então, a estrutura fundiária, filhote, ela pode, tá, se destacar da seguinte maneira, tá? Então, eu posso ter uma estrutura fundiária aonde eu vou ter uma estrutura bem dividida, tá? Então, eu vou ter uma estrutura fundiária, tá, que eu posso chamar de estrutura fundiária equitativa. Equitativa, tá, filhote? Isso quer dizer, então, que a terra ela está bem distribuída. Então, a terra está, tá, filhote? A terra está bem distribuída, tá certo? Como a terra está bem distribuída, isso quer dizer então que irá nessa região favorecer, ou melhor dizendo, nessa estrutura vai predominar, tá? Então olha só, olha que passo a passo, tá? Interessante, filhote, vai predominar o que nós chamamos o predomínio do minifúndio. Então eu vou ter o minifúndio, tá? Ah, Bruninho Alok, o que é o minifúndio, filhotinho? O minifúndio nada mais é do que a pequena propriedade, tá? Então, numa estrutura fundiária equitativa, a terra está bem distribuída, tá certo, filhote? Predomina o minifúndio, mais pessoas vão ter o acesso à terra. É um país que vai produzir mais, porque eu vou ter pequenos produtores abastecendo o mercado interno, correto, filhote? Então esse é um ponto que você não pode deixar de esquecer, tá certo, filhote? Mas também pode ocorrer, que é o caso do Brasil, que é o caso do Brasil, aonde eu vou ter uma estrutura fundiária, meu Deus, é muito forte, tá, filhotinho? Eu vou ter uma estrutura fundiária aonde eu vou ter um ponto específico, tá? A terra ela está concentrada, Então eu tenho aqui uma concentrada, ou seja, eu vou ter uma concentração da terra na mão de uma minoria. Então isso quer dizer então que a terra, meu Deus, Bruninho, muito forte, eita Deus, tá? Então eu vou ter aqui a terra
está concentrada nas mãos, tá? De uma minoria. Então, uma minoria vai ter muita terra e a maioria não vai ter acesso à terra, gerando exclusão, gerando o surgimento de movimentos sociais de luta pela terra, tá? Gerando os conflitos fundiários. Meu Deus, é muito forte, filhão, tá? Aí veja, como eu tenho uma estrutura fundiária concentrada, tá? O que você vai observar? Você vai observar, tá, o desenvolvimento, tá, e a concentração do latifúndio. Isso aqui é forte, hein, pai? Então, nós temos aqui a presença do latifúndio. Lembrando, latifúndio é a grande propriedade de terra, meu Deus, tá? Então, no Brasil, você vai ter uma estrutura concentrada na mão de uma minoria, onde essa minoria tem a concentração de latifúndios, são chamados latifundiários, grandes proprietários de terra. Meu Deus, Bruno, isso é muito forte, tá, filhão? Agora é importante, tá, filhão? É importante que você consiga perceber, tá, que nós vamos ter aqui, tá, dois tipos de latifúndio, tá? Isso aqui é importante. Então eu vou ter aqui dois tipos de latifúndio, beleza? Então eu vou ter aqui, olha só, fazer aqui o esquema de Y para ti, meu Deus, tá? Então eu vou ter aqui dois tipos de latifúndio. Quem é esses dois tipos de latifúndio, tá, Bruno? Então eu vou ter o latifúndio chamado latifúndio por dimensão, tá? E eu vou ter o latifúndio por exploração, tá, filhão? Por exploração. Agora observa, tá? Esse latifúndio por dimensão, tá? Ele é o latifúndio, tá, por dimensão, tá, filhão? Ele é o latifúndio produtivo, tá? Então ele é menos pior, porque ele vai estar gerando emprego, está produzindo, então ele é menos pior. Já eu tenho o latifúndio por exploração, que é o chamado latifúndio improdutivo, tá? Ou seja, ele não é explorado na sua potencialidade. E aí é importante você perceber que esse latifúndio por exploração, por ser improdutivo, ele não está cumprindo a função social da terra, que a Constituição brasileira diz. Qual é a função social da terra? Produzir. Então, se a terra é improdutiva, ela está agindo fora da legalidade. E aí, então, esse latifúndio improdutivo, ele pode ser utilizado para fins de reforma agrária. Meu Deus, tá, filhotinho? Então, isso é um ponto importante, tá? Isso aqui é a estrutura fundiária da terra, tá? Mão, filhote? Agora, veja, quando eu tenho uma estrutura fundiária concentrada, tá, que vai gerar problemas, tá, sociais, econômicos, tá? Eu vou ter uma forma de tentar acabar ou minimizar com essa questão da terra concentrada através daquele mecanismo que você conhece, tá? Aquele mecanismo que você conhece que nós chamamos, tá? Que nós chamamos de reforma agrária. Meu Deus, Bruninho, tá? Então eu vou ter aqui a chamada reforma agrária. Então eu vou ter aqui a chamada reforma agrária. Ah, filhotinho, a reforma agrária, tá? Ela é importante porque, veja, não se trata apenas de uma distribuição da terra, tá? Então a base da reforma agrária
seria pegar os latifúndios improdutivos e transformá-los em minifúndios, redistribuir a terra, beleza? Mas além da questão da distribuição da terra, a reforma agrária ela também precisa ter, ou melhor dizendo, precisa criar condições, além da distribuição da terra, é necessário também você criar estrutura para esse agricultor, como a questão de financiamento. É importante também você ter o ensino, o preparo técnico, então vou ter financiamento para ele produzir. Eu preciso de rodovias, de infraestrutura, de conhecimento técnico. Beleza, filhote? Meu Deus. Então não basta apenas distribuir a terra. Por quê? Porque se você distribui a terra, esse agricultor não consegue produzir. Depois de 6 um ano depois, ele acaba vendendo a terra e a terra volta para a mão dos grandes latifundiários. Beleza, filhote? Mas como no Brasil essa reforma agrária ela é muito lenta, muito tímida, até porque você tem uma bancada ruralista muito forte que defende os interesses, né, desses latifundiários, você vai ter então no Brasil, principalmente no Brasil, o surgimento de conflitos ligados ao campo. Então, vou ter o que nós chamamos de conflitos fundiários, tá? Então, eu vou ter aqui, filhão, em função dessa estrutura concentrada, eu vou ter então aqui o que nós chamamos de conflitos fundiários, tá? Conflitos fundiários. É importante que você entenda que os conflitos fundiários são os conflitos pela disputa da terra ou pelo controle da terra, pelo acesso à terra, tá ok? Então aqui você vai ter alguns personagens que vão estar envolvidos nesses conflitos, tá? Então, o conflito pela posse da terra, é chamado de conflitos fundiários. Dentro desses conflitos fundiários, eu vou ter a presença de alguns personagens importantes que você conheça, tá, filhão? Então, eu vou ter, por exemplo, um dos grandes personagens, o famoso poceiro, o famoso poceiro. O poceiro é aquele que vai se apossar de terras do governo, então o chamado poceiro. O poceiro, então, ele se apossa de terras devolutas, importante que você entenda isso. Então, ele vai se apossar de terras devolutas. Bruninho, o que são terras devolutas? São terras que pertencem ao governo, mas estão desocupadas. E aí não tem um dono específico, tá? Não está aqui dizendo que tem um dono específico, não tem uma ocupação no momento. O dono é o próprio governo, tá, mão? Outro personagem importante, mas veja bem, o poceiro é aquele trabalhador rural, sem capital, sem dinheiro, mas que quer trabalhar na terra, tá? Ele quer sobreviver na terra, só não tem acesso, tá? Nós temos outro personagem também importantíssimo, que são chamados grileiros, tá? Os grileiros. Os grileiros, são pessoas que se apropriam das terras com títulos falsos. Então, eles utilizam os chamados títulos, títulos falsos. Então, eles utilizam títulos falsos. Lembrando, títulos falsos aonde eu vou ter a famosa terra grilada. Então, a terra grilada é aquela terra com títulos falsos. Beleza, filhotinho? Então, isso é importante, tá? E aquela história que a gente falou em sala de aula. Então, eles utilizam grilos numa gaveta para urinar em cima do papel. O papel fica amarelado com um aspecto envelhecido, que vai dar credibilidade na falsificação. Beleza? Nós também temos aqui, dentro dessa região, a presença dos chamados latifundiários. Então, eu vou ter aqui os latifundiários. Latifundiários.
Esses latifundiários também recebem o apelido de paulistas, tá? Geralmente associado a grandes empresários que vêm do sudeste brasileiro e compram terra no nordeste, na Amazônia, assim por diante, tá? São os que concentram a terra, principalmente um caráter especulativo, de vender a madeira, desmatamento legal, tá? O objetivo não é produzir, principalmente o objetivo é especulação, tá? A famosa especulação imobiliária no campo, tá? E também nós temos aquele outro personagem que você conhece como o famoso jagunço, tá? Que é o famoso pistoleiro. Agora observa, tá? Dentro desses movimentos, dentro dessa exclusão social do acesso à terra, surge aquele movimento, tá? Que você conhece como MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que vão questionar a lógica da concentração da terra e, pelo menos na teoria, a visa justamente ocupar as terras improdutivas. Então eles vão defender, vão levantar a bandeira da ocupação das terras improdutivas, tá ok? Das terras improdutivas. Diga-se de passagem, tá? As terras improdutivas, principalmente o latifúndio, tá? Até porque você vai ter aqui no Brasil, tá? Um grande problema entre a questão do famoso, tá? O chamado agronegócio, tá? O agronegócio, que é ligado à agroindústria ou à agricultura empresarial, que vai se diferenciar da chamada agricultura familiar, tá? Então é importante você diferenciar, tá? Principalmente porque o agronegócio ele visa principalmente a questão da exportação. Então o agronegócio ele trabalha com a produção para o mercado externo, então ele trabalha com a exportação, produção em latifúndio, alta tecnologia, tá certo, filhote? Sementes melhoradas geneticamente, tá? Que corresponde ao desenvolvimento do setor primário brasileiro importante para a economia. Então, o PIB do Brasil depende dessa agricultura voltada para a exportação, mas gera o problema de desabastecer o mercado interno e deixar os produtos mais caros dentro do próprio mercado nacional. Já a agricultura familiar, como o próprio nome diz, absorve a mão de obra familiar, baixa tecnologia, uso de técnicas rudimentares, mas tem um ponto positivo, que é justamente a questão de produzir para o mercado interno. Então, a agricultura familiar, ela produz para o mercado interno. Então, ela vai abastecer o mercado interno. Então, esse é um ponto importante que você não pode, tá, esquecer, tá? Além disso, nós temos aqui, filhão, tá, a questão importante também que eu queria ressaltar contigo e queria sua atenção aqui, tá, filhão? Então veja, olha que top, tá? Então você vai ter aqui essa região bem aqui, olha lá, vem com o Bruninho, tecnologia, filhão, ó. Então eu vou ter aqui essa região aqui, ó, essa região aqui, ó, que envolve Pará, Tocantins e Maranhão. Olha lá. Eita Deus. Meu Deus, Bruninho, ficou top. Eita Deus, é muito top. É a tecnologia, filhão. Vem com o Bruninho aqui. Isso, olha lá. Meu Deus, essa região é fundamental para ti, tá, filhão? Fundamental, tá? Então, essa região aí, ela é conhecidíssima. Sempre aparece em prova, filhão. Então, não perde essa região aí, tá? Essa região, ela é chamada, conhecidíssima, famosíssima, filhote, tá? Conhecida como a famosa região, a região
do bico do papagaio. Tá bom, filhote? Então veja, então se você olhar essa fronteira do Tocantins com o Pará e o Maranhão, forma um bico. Tá? Essa região então é conhecida como região do bico do papagaio, tá ok, filhotinho? Você não pode perder essa visão aí, tá, pai? Importantíssimo a região do bico do papagaio. Tá? Então aqui nós temos porque é onde eu vou ter maior incidência de conflitos fundiários, tá, filhão? Então, quando ele falar para ti a região do bico do papagaio, então tu já tem que estar por dentro que essa região é a região de maior conflito fundiário. Meu Deus, Bruninho Alok. Então eu vou ter aqui a área de maior conflito fundiário. Meu Deus, Bruninho, tá? Então eu vou ter uma área de maior conflito fundiário. Eita Deus, é muito forte. Não perde a benção, hein, filhão? Tá? Então nessa região você tem aí também um ponto importante, tá, filhão? Aí você tem nessa região, além de ser a área de maior conflito fundiário, você tem aí uma área onde eu vou ter atuação também, da expansão da fronteira agrícola. Meu Bruninho, expansão, a expansão da fronteira, da fronteira agrícola. E aí eu vou ter aqueles personagens, né? Aí eu vou ter grilagem de terra, poceiro, latifundiário, os povos tradicionais da floresta amazônica. Meu Deus, garimpo, desmatamento. Eita Deus, então você não pode perder essa questão importante, tá, filhotinho? Outro ponto importante que você não pode perder, tá? Outro ponto importante que você não pode perder é essa região aqui, ó, famosinha também, papai. Eita, Bruninho, que tecnologia, Bruninho, meu Deus, tá? Essa região aqui, fronteira entre São Paulo e Paraná. Essa região aí também é tradicional, muito conhecida, tá? Que você lembra lá. Meu Deus, Bruninho, muito forte. Eita Deus, olha que top. Eita, bora. Essa região é conhecida como a região, meu Deus, região do Pontal, Pontal do Paranapanema, olha aí, ó, Pontal do Paranapanema. Então, se você observar bem o mapa aí, eu vou ter aí um pontal, um pontal ou uma ponta, Então, se você observar aqui, ó, beleza? Meu Deus, Bruninho. Então, essa região do Pontal do Paranapanema está muito ligada à questão do embrião, a questão do embrião do MST. Meu Deus, tá? Então, aqui você tem o nascimento aqui importante do movimento dos trabalhadores sem terra. Meu Deus, Bruninho, muito forte. Eita Deus, que top, hein, filhão? Fala com o Bruninho Alok, área de fogo. Vamos lá, filhão. Agora observa, tá? Então aqui nós estamos vendo a estrutura fundiária, tá certo, filhotinho? Vimos aqui então a área de conflito, meu Deus, tá? Vamos aqui, ó, agora revisar contigo aqui um outro tópico, tá, filhão? Vamos para cima, vamos para cima. Aqui é área de fogo, vamos. Filhão, aí eu tenho aqui para ti, filhinho, olha só, vou ter aqui então processo de industrialização, tá? Então, se você observar, nós temos aqui
um detalhe importante, o Brasil, como eu te mostrei agora, é um país agrário exportador, tá certo? Então havia uma elite fundamentada no Brasil, uma elite rural, uma elite agrária, onde o poder advinha da terra, quem tinha terra tinha poder. Tá? Entretanto, essa elite, na verdade, essa elite rural, agrária, latifundiária, ela não queria que o Brasil se industrializasse, tá certo, filhote? Entretanto, nós tivemos alguns acontecimentos externos, tá? Que nós vamos chamar aqui de fatores, tá? Vamos chamar de fatores externos, tá? Vamos chamar de fatores externos que vão colaborar para a industrialização do Brasil, correto, filhote? Tá? Então nós temos aqui três grandes fatores que vão influenciar na industrialização do Brasil, que você lembra lá, não pode perder, tá? Que foi, tá? Aí você lembra lá, meu Deus, Bruninho, forte, hein? Bora. Nós tivemos a chamada Lei Eusébio de Queiroz, tá, filhão? A Lei Eusébio de Queiroz, ela foi importante porque ela proíbe o tráfico de escravos, tá? Então vou ter a proibição do tráfico de escravos. Meu Deus, tá? E com a proibição do tráfico de escravos, eu vou ter que adotar a famosa mão de obra livre, a mão de obra livre assalariada. Meu Deus, Bruninho! Então, quando eu introduzo a mão de obra assalariada, eu vou criar um mercado consumidor interno que vai favorecer ao desenvolvimento de pequenas fábricas, um surto industrial, né? Pequenas fábricas de chapéu, tá? De roupas, tá? Porque começa a formar um mercado consumidor interno, beleza, pai? Aí nós tivemos um outro fator importante, tá? Um outro fator importante que foi justamente, não perde a bênção, olha só, meu Deus, Bruninho, muito forte, tá? Então eu vou ter aqui, tá, filhão, a chamada Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial, vai fazer com que o Brasil seja forçado a se industrializar. Por que, Bruninho? Porque a Europa está em guerra, a Europa não pode fornecer produtos industrializados para o Brasil, isto é, o Brasil não tinha como importar produtos industrializados da Europa, e aí então o Brasil foi obrigado a se industrializar no que ficou conhecida como ISI. ISI. O que é a ISI? A ISI é a industrialização de substituição das importações. Beleza? Ou seja, o Brasil agora é obrigado a ter que substituir o que anteriormente ele importava. E aí então esse foi um empurrão importantíssimo para desenvolver um processo industrial no Brasil, que ganhou maior força quando ocorre a famosa crise de 29, tá? Então eu vou ter aqui a famosa crise de 29 ou da Bolsa de Valores de Nova York, tá?
Essa crise de 29 ocorreu nos Estados Unidos, uma crise de superprodução, tá? E os Estados Unidos eram o principal comprador de café do Brasil. Em crise econômica, os Estados Unidos não tinham como comprar o café do Brasil. Com isso, a crise de 29 provocou a crise da economia cafeeira, tá certo? Logicamente, então, aquela elite rural, aquela elite agrária, ela foi enfraquecida politicamente, veja, politicamente, tá? E aí é um ponto importante se dizer, tá, filhão? Com a crise de 29, tá? Com a crise de 29, o que vai acontecer, filhão? Tá? O capital do café, veja, olha que top, tá, filhão? Então, o capital, tá, do café acumulado ao longo dos anos foi direcionado, foi investido aonde, Bruninho? Na industrialização. Por isso, então, que a indústria ela vai nascer concentrada na região sudeste. Por quê? Porque foi na região sudeste que eu tinha o café. E se o dinheiro do café patrocinou a indústria, logo a indústria vai se concentrar na região sudeste, tá? E aí é importante você perceber, tá, filhão, que nesse processo eu vou ter então aqui, tá, um ponto importante. Qual é o ponto importante, tá, filhão? É o ponto do que nós chamamos de tipos de indústria. Meu Deus, tipo de indústria, tá, filhote? E aí, filhote, podemos então trabalhar, tá, os tipos de indústria importantes para a tua prova, tá, filhote? Isso aqui é um ponto importante, tipo de indústria, tá? Então, nós vamos ter aqui, basicamente, tá, três tipos de indústrias, tá, filhotinho? Então, nós temos aqui, tá, a chamada, tá? Então, eu vou ter a chamada indústria de bens de produção, indústria de bens de produção, tá, filhote? Agora observa, essa indústria de bens de produção aparece mais com o nome de indústria de base, tá? Que é aquela indústria da siderurgia, da metalurgia, tá, filhão? Então não te esquece, isso é um ponto importante, tá? Depois eu tenho a chamada indústria. Meu Deus, Bruninho, eu vou ter aqui a indústria de bens de capital, tá? Mais conhecida como indústria intermediária, tá? Indústria intermediária. Beleza? É aquela indústria que vai produzir máquinas e ferramentas, tá? E por último, nós temos a chamada indústria, meu Deus, olha lá, vou ter a indústria de bens de consumo, tá? Então vou ter a indústria de bens de consumo, tá? Importante você conseguir diferenciar, tá? Essa é a indústria de base ligada à JK, a indústria de bens de consumo, perdão, a indústria de bens de produção ligado ao governo Vargas, tá? A indústria intermediária burguesia nacional e, por último, ao governo JK, que é justamente quando você tem a entrada das transnacionais no Brasil, tá, filhão? E aí vamos fazer aqui, tá? Para ti um resuminho aqui, filhão, tá? Porque quando você fala em industrialização no Brasil, você não pode perder o governo Vargas, tá? O governo Vargas, tá?
lá na década de 30, né? Então veja, a crise do café 29, 30, o Vargas começa um processo de industrialização do Brasil. É importante também que você consiga perceber que esse processo de industrialização vai se dar através de duas grandes vertentes, tá? De duas grandes vertentes, onde eu tenho, tá? Aqui de um lado eu vou ter, tá? O próprio chamado Estado, ou seja, o governo, se aliando a uma burguesia nacional. Veja que a burguesia rural enfraqueceu, tá, filhão? E essa burguesia, esse Estado passando a investir, aonde? Na indústria, aqui é importante para ti, tá? Na indústria de base. Então, falou indústria de base, ou bem de produção, governo Vargas, tá? Quando o governo cria nesse período aí, filhão, que a gente trabalhou em sala de aula, ele cria as indústrias de base, a Petrobras, você cria a Petrobras, a mão, cria, olha lá, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, cria a Companhia Vale do Rio Doce, todas as indústrias de base que transformam a matéria-prima. E aí o Estado cria essa infraestrutura e a burguesia nacional entra com a chamada indústria intermediária. Aí observa, filhão, a intermediária. Observa que nessa área aí você vai ter então um problema. Por quê? Porque nós vimos agora que nós temos três tipos de indústria, mas o governo Vargas só consegue implantar dois tipos de indústrias. E aí que tem um papel importante agora, a entrada do famoso governo JK. Então eu vou ter aqui o famoso governo Juscelino Kubitschek, o famoso JK, lá na década de 50, tá certo, filhão? Lá na década de 50. E aí o governo JK, ele vai ter uma peculiaridade, que é justamente um governo que trabalha com uma política desenvolvimentista, aonde ele vai criar o famoso plano de metas, onde o Brasil cresceria 50 anos, famoso slogan, 50 anos em 5 anos. E esse plano de metas seria, E aí já veio até a questão trabalhando isso, tá? Então o plano de metas seria o Estado brasileiro criando infraestrutura, tá, filhão? Não te esquece. Não é as empresas estrangeiras ou nacionais que vão criar infraestrutura, é o governo, é o Estado que vai criar infraestrutura, tá? Lembrando que esse governo JK, além de construir Brasília, gerar toda essa energia, telecomunicações, rodovias, o JK ele vai criar o famoso tripé desenvolvimentista. Então ficou conhecido como tripé desenvolvimentista, tá, filhão? Então eu vou ter aqui o famoso tripé desenvolvimentista. Meu Deus, tá? Olha que top. Nesse tripé desenvolvimentista, ele analisa, na verdade, ele vai criar no Brasil essa estratégia. Então ele vai criar a seguinte estratégia. Ele vai criar a estratégia de um tripé. A estratégia de um tripé, tá? Então aqui, gatão, eu vou ter aqui, filhão,
esse tripé. Esse tripé, na verdade, continua, na verdade, ele vai dar continuidade ao governo JK. Então, eu vou ter aqui quem? Estado. Vou ter aqui a burguesia nacional. E aqui eu vou ter que o JK fez, ele atraiu o capital estrangeiro. Então eu vou ter um elemento novo aqui, tá, filhão? Qual é o elemento novo? O capital estrangeiro. E aí você já sabe, tá, filhão? O Estado investindo, a burguesia nacional investindo e o capital estrangeiro investindo. Aí eu vou ter aqui, filhão, o Estado. Ele vai criar então a chamada indústria de base, então já existia no Vargas, né? Aqui a indústria intermediária, que já existia no governo Vargas, tá? A indústria intermediária. E o capital externo, agora sim, vai completar o ciclo com a indústria de bens de consumo, tá? Agora, importantíssimo, tá, filhão? Quando ele fala no capital estrangeiro, tá? Nós temos, então, a abertura da economia. Isso aqui é um ponto crucial, tá, filhão? Então, eu vou ter aqui, nesse período aí, eu vou ter a abertura da economia. Então, no governo, fica atento, no governo Vargas eu vou ter a abertura da economia. Para quem? Para o capital estrangeiro, tá certo? Então, eu vou ter o que nós chamamos de internacionalização da economia. E o símbolo dessa abertura estrangeira, tá? Essa abertura econômica, o grande símbolo dessa abertura econômica foi justamente a entrada. Olha, fica atento aqui, ó. Então nós vamos ter a entrada das chamadas multinacionais. Então, quando que as multinacionais vão entrar no Brasil? No governo JK, na década de 50, tá? As multinacionais automobilísticas, tá? Então, eu vou ter entrada as multinacionais automobilísticas. Em função da presença dessas multinacionais automobilísticas, fica atento, tá? Nós vamos ter então aqui a adoção do modelo rodoviário. Por que, Bruninho? Justamente para atender aos interesses das indústrias multinacionais automobilísticas, mesmo sabendo que o transporte rodoviário não é o melhor meio de transporte para o Brasil, que tem dimensões continentais. Mas, lógico, para atender e beneficiar essas indústrias, o governo JK vai privilegiar o transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário, que seria o mais adequado para a dimensão continental do Brasil. Tá ok, filhote? Ficamos por aqui, um grande abraço, filhote. Não se esqueça de dar o like, tá? Deixa os comentários, deixa suas dúvidas lá que eu vou ter o prazer de te responder. Valeu, abraço, filhotinho, até mais.